Olá pessoal, muito obrigado por nos assistir novamente, obrigado por estar no canal No Contexto. Hoje eu vou falar um pouco sobre como a gripe espanhola matou muita gente na cidade de Castanhal em 1918. Hoje nós estamos na pandemia do coronavírus, mas em 1918 teve também uma pandemia que teve no mundo inteiro, inclusive em Castanhal, no Pará, uma cidade a mais de 70 quilômetros de Belém. Mas antes disso, roda a vinheta. Muito obrigado por me assistir. Meu nome é Antônio Prado, professor e jornalista. Eu estou aqui novamente com o meu livro Castanhal Memórias em Pedaços, um livro que eu pesquisei durante 14 anos a memória histórica de Castanhal e entrevistei vários personagens. Eu conversei na época, isso em 97, com o seu Irapuan Salles. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Irapuan Salles, ele nasceu em 1905, certo? Em 97 eu entrevistei ele para esse livro e ele conta com riqueza de detalhes como a gripe espanhola matou muita gente em Castanhal. Hoje sabemos que nós estamos em 2021, a pandemia já matou, acho, quase 200 pessoas em Castanhal, não é isso? Um pouco mais, um pouco menos, não tenho os dados oficiais agora, mas matou muita gente em Castanhal. Mas em 1918 também essa pandemia afetou a cidade de Castanhal, no Pará, próximo a Belém, ok? Então vamos mostrar para vocês como o seu Irapuan vivenciou esse momento histórico. Então, primeiro, passar a buscar. Então, olha aqui, ó, na página ele fala assim, ó. Gripe espanhola mata 500 pessoas em Castanhal em 1918. Então vamos lá, vamos ver o relato do senhor Irapuan Salles, ok? Irapuan Salles, vou mostrar a vocês aí na tela, põe na tela aí. Esse é o Irapuan Salles, ok? Então ele vai dizer assim, ó. Outra coisa que marcou muito a vida de Castanhal foi a peste chamada gripe espanhola, isso em 1918. Ela matou muita gente e carreguei muito cadáver nas costas. Olha só, o senhor Irapuan falando. A gripe batia no sujeito, que apresentava um catarro e matava em 2 dias. Nas colônias morreu muita gente. Vinha da colônia de José de Alencar, da Pedro Teixeira, de todo canto, pois naquela época o único cemitério mais perto era o da Vila de Castanhal. O morto geralmente vinha numa rede, pois até caixão era difícil. Nós estamos falando em 1918, né, pessoal? Andavam de 15 quilômetros trazendo o defunto para ser enterrado em Castanhal. Alguns eu carreguei nas costas com auxílio do Joca Vicente, gerente do Maximino Porpino da Silva, que tinha uma loja onde é hoje a Novolar. Então, o senhor Irapuan está falando dos mortos da gripe espanhola em 1918, ok? No enterro dessas vítimas, né, da gripe espanhola, os colonos traziam o defunto dizendo: irmão das almas, auxiliem os irmãos das almas. Esse dizer penoso até hoje soa nos meus ouvidos, né, o senhor Irapuan falando. E aí continua o relato do senhor Irapuan, que nasceu em 1905, né? Ele diz: como ele disse, a gripe espanhola era contagiante. Bastava a pessoa estar perto de você para pegar. Mesmo assim, sabendo dos riscos, ainda ajudei a enterrar muita gente. Naquela época não tinha remédio nem médico. Aliás, tínhamos somente o farmacêutico João Sampaio. Aliás, minto, era somente o farmacêutico João Câncio Sampaio, dono de uma farmácia onde é hoje a farmácia da Maria Alba. Essa farmácia já não existe mais, né? E o Joaquim Pismel, que era um caboclo da colônia, que tinha uma farmácia pequena, com 6 garrafinhas de remédio, próximo à padaria Primavera, na Barão do Rio Branco. O João Sampaio era o único doutor na vila. Tudo era com ele, mas para a gripe espanhola não tinha jeito. Aí o seu Irapuan Salles continua com seu relato,
de 1918, né? Estima que só na Vila de Castanhal morreram umas 500 pessoas. Olha só esse número. Na Vila de Castanhal tinha 500 pessoas. Eu lendo o livro do Cônego Leitão, o diário, ele faz uma estimativa que nesse período Castanhal tinha 11 mil habitantes. Então você faz as contas. Morrendo 500 pessoas numa cidade de 11 mil habitantes é bastante coisa, certo? Então, continuando. Estima que só na vila morreram umas 500 pessoas. E se formos contabilizar toda a redondeza de Castanhal, acho que morreu mais de 1.000. Isso é ele falando, ok? Não se sabe como a pandemia chegou por aqui. Dizem que foi pelo ar, proveniente da Segunda Guerra. Mas isso ninguém sabe de fato. Só sei que ela chegou a matar famílias inteiras por aqui. E a única coisa que se podia fazer era um chá. Olha só. Mas não adiantava. Quando ela vinha, matava mesmo. Isso causou pânico na vila. Às vezes, o sujeito saía bonzinho para o trabalho e quando voltava já vinha cambaleando. Muitos dos meus conhecidos tiveram isso. Era um sintoma da gripe. Então, pessoal, isso aqui é um relato histórico do seu Irapuan Salles, que eu tive a felicidade de entrevistar para o meu livro, seu Irapuan Salles. E a gripe espanhola, no período de 1918 a 1919, ela matou de 50 a 100 pessoas, de 50 a 100 milhões de pessoas em menos de 2 anos, ok? Então, de 50 a 100 milhões de pessoas foram dizimadas pela gripe espanhola e em Castanhal, segundo o seu Irapuan Salles, teria morrido 500 pessoas em 1918. O detalhe é o seguinte, que eu lendo o livro de bordo, né, o diário de bordo do Cônego Leitão, ele não relata esse fato, né? Foi uma lacuna que ficou. Eu não sei exatamente, porque é o seguinte, eu fiquei no primeiro mês transcrevendo o livro O Tombo do Cônego Leitão e eu não vi em nenhum momento ele relatar a morte da gripe espanhola. E nos 2 meses seguintes, quem continuou a pesquisa no diário do Cônego Leitão, até 1900, ele escreveu o diário de 1900 a 1921, então no primeiro mês de pesquisa eu não encontrei esse detalhe no diário de bordo do Cônego Leitão. Já o Holanda Guimarães, o Holanda Guimarães, que já faleceu, e o nosso memorialista José Lopes Guimarães ficaram nos 2 meses seguintes compilando o diário de bordo do Cônego Leitão, mas eles não me falaram também que o Cônego Leitão mencionou esse fato no seu diário de bordo. Além do seu Irapuan Salles, né, que vivenciou a gripe espanhola em Castanhal, outra pessoa que vivenciou esse momento foi a dona Pirralha, né, que nasceu em 1918 no APU, tá? Mostra aí a foto da dona Pirralha aí. A dona Pirralha se chamava Guiomar Lameira. Ela nasceu em 29 de junho de 1918, no sítio São João Batista, na agrovila de APU. A dona Pirralha, ela também... O interessante é o seguinte, isso aí foi até eu considero uma falha minha como entrevistador. A dona Pirralha, ela nasceu em 1918, ok? Então assim, a gripe espanhola foi também em 1918, então teve um lapso de memória. Então o que ela está dizendo aqui são fatos que ela ouviu contar, né? Ela não vivenciou, digamos, a gripe espanhola, porque quando ela nasceu foi justamente no período da gripe espanhola. Então ela não tinha uma memória de adolescente, então obviamente ela viu contar, certo? Mas o que é interessante no depoimento dela é que ela relata o mesmo personagem, o seu João Sampaio, que era o médico que cuidava do pessoal, principalmente na gripe espanhola, dava um chá, porque ele era o médico do lugar, certo? E ela conta, ela fala um pouquinho também do João Sampaio, né? Sobre essa questão da gripe espanhola. O mesmo personagem citado na gripe espanhola que o seu Irapuan Salles contou. Então vamos lá para o depoimento da dona Pirralha, que a dona Pirralha já faleceu, né? E eu fiz a entrevista com ela em 1998. Então ela diz assim, a gripe espanhola, ó, tá aqui ela, certo?
A dona Pirralha aqui, ó, depois eu vou mostrar para vocês, no fogãozinho, tá? Ela diz assim, meu filho, ela diz assim, meu filho, um fato que eu lembro com tristeza é da temível gripe espanhola. Ela chegou por essas bandas de navio, tá? E chegou e por aqui matou muita gente. Os navios vinham ancorando por aí e semeando a gripe. Uma filha da tia Luísa morreu aqui em APU desta gripe. Ela tinha 20 anos e o nome era Rosa. A doença era terrível, vinha com uma febre de 40 graus, gripe, a pele ficava toda manchada e dentro de 3 dias a pessoa estava morta da gripe espanhola. Se tivesse o organismo fraco, morria mais rápido. Foi o que aconteceu com essa moça, inclusive congestão pulmonar e também complicações no sangue. Isso na gripe espanhola em Castanhal, 1918, mas ela está falando um pouquinho do APU também. Aí ela continua, a dona Pirralha, a medicina não dava jeito. E para falar a verdade, naquele tempo, nem se ouvia falar em médico. Nem aqui e nem na região. Os remédios eram caseiros e tudo vinha do mato. Na época da gripe, o papai ficou com medo que ela chegasse em nossa casa. Nesse período, eu lembro que tinha um homem de Castanhal de nome João Sampaio. Olha aí, o mesmo personagem lá do outro entrevistado meu, que foi o dono da farmácia Sampaio. Acho que era o pai da Maria Alba. Maria Alba era uma senhora já que cuidava de uma farmácia muito conhecida em Castanhal, ok? Esse cidadão, né, que é o João Sampaio, ele andava corrigindo essas colônias, tudinho, ensinando remédio. Ele era até parteiro. Fazia parto nas mulheres, era uma benfeitoria, pois morria muita mulher de parto à míngua. Ela falando, né, do João Sampaio. Quando era tempo de laranja, ele aparecia para comprar, né? Ele vinha de Castanhal para comprar lá no APU, né? Enchia uma saca de laranjas bem madurinhas, colocava na sela do cavalo preto e ia embora. Ia beirando a estrada de ferro no silêncio. Então, pessoal, mais um personagem aqui, a Dona Pirralha, ela é conhecida como a Dona Pirralha, né? A Dona Guiomar Lameira, nascida em 1918. Então ela conta com riqueza de detalhes, né? O apelido dela era Pirralha, porque ela era pequenininha. Eu lembro de entrevistar ela, eu fui mais ou menos umas 8, 9 vezes, eu não lembro quantas vezes eu fui, e ela ficava sempre em pé, baixinha, baixa estatura, e eu ficava às vezes conversando com ela 1 hora, 2 horas, e ela todo o tempo em pé, não sentava, tá? Era interessante o aspecto dela, assim, dela falar com riqueza de detalhes sobre Castanhal naquela época. Então ela conta também um pouquinho dessa gripe espanhola. Então, pessoal, essas partes aqui que vocês viram, eles fazem parte desse livro Castanhal, Memórias em Pedaços. Esse livro ainda está à venda ali na banca da Praça da Matriz, né, na banca de revista, também na banca de revista do Zé Maria, na Macedo Musical. Tudo tem esse livro para vender, ok? Então, são 498 páginas, 468 páginas, perdão, de memória histórica de Castanhal. 100 anos de memória histórica de Castanhal aqui. Vá lá, prestigie e compre. Então, pessoal, por hoje é só, é isso mesmo. Vai aí, aproveita, curte o vídeo, dá um like, se inscreve no canal, divulga com os colegas, compartilha, porque aqui você vai ter informações sobre curiosidades, sobre jornalismo, sobre história, um pouquinho de comportamento das pessoas, questão de linguagem. Esse é o canal No Contexto. Valeu? Então curte, se inscreve e compartilha com os amigos. Teremos mais novidades em breve, beleza? Valeu, tchau!